Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Uau! Bom, irmãos, aconteceu um acidente, meus óculos se quebraram. E eu queria que o Natan colocasse na tela. Nós vamos meditar hoje acerca de uma pergunta poderosa que está na tela. Vamos ler juntamente comigo? Pastora, fala para o pessoal, faz essa pergunta para o pessoal, mas da maneira certa. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Amém? Fiquei com medo de você agora. Glória a Deus. Abre lá sua palavra, a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4. Aleluia. Tô cegueta. Versículo 30. Marcos 4, 30. Irmãos, vocês se lembram que nós estamos fazendo as perguntas poderosas, né? Améris, cadê a Améris? Améris, ó. E Deus perguntou para Adão. E Deus perguntou para Caim. Onde está o seu irmão? Deus perguntou para Isaías. A quem enviarei? Deus perguntou para Pedro. Quem o povo diz que eu sou? Para Bartimeu, o que queres? Para o homem, o aleijado num tanque de Betesda, queres? Para os fariseus, vês esta mulher? Para os discípulos, o que vocês têm? E hoje nós vamos fazer esta pergunta para você. Sabe por que nós fazemos perguntas? A Edna já sabe, né? Né, Edna? Nós fazemos as perguntas, nós fazemos as perguntas, porque as perguntas tocam dentro do nosso coração, porque as perguntas fazem a gente olhar para dentro e tentar respondê-las da melhor forma possível. Então hoje eu gostaria de perguntar, e Jesus está perguntando para os discípulos e para você, tem discípulo aqui? Glória a Deus. Deus está perguntando para você, por que é que você tem tanto medo? Na outra tradução, por que vocês são tão tímidos? Na outra tradução, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Por que tanto medo? E a segunda pergunta, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não experimentaram nada de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, Natan. Novamente, Jesus disse, a partir do versículo 30, né? 35? 35, né? Naquele dia. Isso. Um pouquinho mais para frente. Isso. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outro lado, outra margem do lago. Deixando ele a multidão, eles o levaram no barco. E assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, nanando com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse, vamos falar, acalme-se, mas de novo, vamos lá, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, qual é a pergunta, irmãos? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia, glória a Deus, amém? Senhor, é a tua palavra, é a tua graça, são os teus queridos e filhos, são os corações que o Senhor trouxe aqui, são, Senhor, os teus méritos. Pai, pedimos que o Senhor haja com
poder e autoridade agora, que nosso coração seja rasgado, que a Tua palavra entre, Senhor, com poder, com graça e com sabedoria. Pai, repreendemos todo mal, toda incredulidade, toda frieza, todo medo, sai em nome de Jesus. Que Tua palavra prevaleça aqui em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus, mezanino. Tá cheio, gente, tem outra igreja lá em cima, viu? Glória a Deus. Aleluias. Tem uma outra igreja lá em cima. Irmãos, o mundo está cheio de medo, né? O mundo está cheio de medo. Não sei quanto a você, mas acho que todas as pessoas têm os seus medos. Diz aí para você mesmo, quais são os seus medos? Eu sei que a pastora tem medo de barata. Baratofobia. Mas, brincadeiras à parte, todos nós temos medos, né? Medo da miséria, medo de não ser compreendido. Nós temos os medos externos também, né, das coisas periféricas, mas os grandes medos estão aqui dentro da gente. Medo da gente não ser aceito, medo de ficar sozinho. Quais são os seus medos, irmãos? Medo de terminar sem ninguém. Medo, agora na pandemia, como nós falamos, né? Medo de não ter o que comer, da miséria. Medo de ser despejado. Medo das autoridades. Muitos têm medo de pais, mães, professores, chefes, medos. Medo das circunstâncias da vida, medo de que o bom momento passe e aí não dure para sempre, medo de não achar ninguém e ficar sozinho o resto da vida, medo do passado, porque tem gente que carrega um monte de fantasma dentro do coração e da mente, fantasmas lá da infância, coisas que aconteceram, medo de voltar a acontecer, medo de perdoar, medo de não perdoar, medos que a gente vai trazendo e ficam o tempo todo atormentando a gente, quando a gente nem sabe por que a gente age assim, mas são os nossos medos. Medo do presente, de viver o presente, o bem de Deus. A pastora sempre fala, né, que está tudo bem, então viva o bem que Deus te deu. Tem gente que tem medo de viver o bem. Isso se chama kairofobia, medo de Deus está te dando um presente, Deus está te dando uma bênção, Deus está te dando um livramento. Dê glória a Deus e aproveite hoje, porque amanhã a gente não sabe. Amém, queridos? Está tudo bem com você hoje? Já deu glória a Deus hoje de manhã? E medo do futuro, medo de perder o emprego e não conseguir de novo, medo de ficar velho, medo. Medos de todas as sortes. Existe um dicionário de medos enorme, que tem todo tipo de medos, e eu estava lendo hoje pensando, Senhor, eu também tenho meus medos, meus receios, também tenho. As minhas dificuldades em crer. Tenho também, né, os medos de não dar certo, medo, e se Deus não resolver essa situação, e o tal do e se, né? E se isso não acontecer, e se isso não mudar, e se a situação piorar, e se, né, se a empresa fechar, se o dólar subir, e se... E muitos dos nossos medos, irmãos, muitos dos medos que eu já tive, nunca se realizaram. Você já pensou nisso? Muitas das coisas que a gente temeu, não aconteceram. Eu acho que todos nós tememos muito. Durante esses ano e meio, tememos a morte, né? Se você não temeu a morte, que bom para você. Mas eu acho que todos nós, em algum momento, falamos, puxa, é agora. É agora que, quando nós ouvimos lá, certo dia, eu ouvi dizer que o Zé Newton tinha pego Covid. Eu falei, Jesus, Zé Newton vai cantar no coral do céu. Esse é homem de Deus, né? O Zé Newton ia ficar feliz, a Lucimara nem tanto, né? Ainda tem mais uma hora extra aqui, né, Zé? Todo mundo sabe que o Zé tem problema pulmonar, pegou Covid, meu Deus.
e o medo tomou conta de todo mundo, e a gente falou, Senhor, é agora, né? Se segura que lá vem o vendaval. Medo, medo, medo. Agora, o contrário de medo é fé, né? Porque em todas estas circunstâncias, episódios da vida, quando eu olho para o meu passado, para agora e para o futuro, eu só temo aquilo que eu não consigo exercer a minha fé. Eu temo, irmão, e você também teme, porque no fundo, a gente olha para a situação e fala, eu não tenho condição de mudar, nem Deus tem condição de mudar, ninguém pode mudar essa situação, então se acontecer, é o fim, não vai ter jeito, não vai dar certo. Então o contrário, irmão, do medo, é a fé. A palavra diz que a fé, em Hebreus capítulo 11, a fé é a prova das coisas que não se veem e a convicção das coisas que a gente ainda não tem na mão, a gente não tem certeza absoluta, a gente não pode provar, a gente não pode pegar, cheirar, sentir, o emprego não está na mão, a cura ainda não se manifestou, o perdão ainda não foi dado, as coisas não aconteceram ainda, mas eu não consigo provar por quê, mas a fé é algo que vem de dentro da gente, lá no nosso interior, que a gente chama do lugar secreto, sagrado, lá do lugar mais íntimo, e diz para você, diz para mim, está tudo bem, Deus está contigo, vai dar certo. Agora, quando falha a fé, quando nós não conseguimos enxergar, quando nós não conseguimos ver, quando não acessamos esse lugar onde Deus está falando que está tudo bem, nós só conseguimos olhar para fora, olhar a tempestade, né? Nós olhamos, aleluia, Deus, que coisa linda, nós olhamos lá, abrimos lá o freezer, só tem o gelo. Tinha gelo pelo menos no freezer, Neuza? Dava para pôr gelo na água, né? Só tinha gelo no freezer. Isso é o que a gente vê a impossibilidade, o racional, a gente vê que não deu, não tinha dinheiro, 2 mais 2 são 4, não dá para comprar sem dinheiro, o cartão de crédito está estourado, não dá. Mas o que a gente não imagina é que no mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo, Deus está levantando pessoas, Deus está tocando em corações, Deus está fazendo alguma coisa em alguém, que de repente fica lá constrangido, entra lá no açougue e fala assim, me dá aqui 1 quilo de carne, me dá disso, me dá aquilo outro, me dá tudo aqui, picanha, faz tudo, traz tudo aí que eu vou levar lá para aquele congelador, sem nada, vazio. É a impossibilidade. E o medo, irmão, é esta coisa que nos paralisa, que nos leva a desconfiar de nós e principalmente de Deus. Então, existem vários tipos de fé, mas existe a fé humana, né? E durante esta caminhada da vida da gente, às vezes a gente tem fé, mas a gente tem fé, deposita fé nas coisas e nas pessoas erradas. Às vezes você tem fé de que o governo vai dar um jeito, eu tenho fé que esse novo governo, aquele novo governo, ou que os políticos, eu tenho fé que vai acontecer alguma coisa. Quero dizer para você, irmão, se a tua esperança está nas pessoas, que pena, coitado de você e de mim também. Porque nós sabemos que o coração do homem é enganoso, nós sabemos que existem todos os interesses, hoje pode ser que sim, amanhã pode ser que não. Mas esta fé humana que leva a gente a confiar nas pessoas, no nosso braço, na nossa condição, no nosso currículo, no nosso diploma, na nossa rede de contatos, nos leva a crer nas nossas possibilidades, essa fé também acaba. E quero dizer para vocês, irmãos, às vezes, olha aqui para mim, às vezes Deus vai levar você a abrir mão desta sua fé humana, que confia em você, nas suas possibilidades, até você entender que não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, irmão? Às vezes Deus deixa esgotar tudo, deixa o freezer gelado lá, pelado, para poder mostrar para a gente que Ele é que cuida de nós. Essa fé é sobrenatural, irmãos. Nós estamos falando aqui de um momento em que Jesus está atravessando lá o lago de Genezaré, o mar da Galileia, um grande lago, e atravessando da Galileia para o outro lado, mais ou menos 5 quilômetros de distância, e é um lago, né, muito grande, não é um mar, mas diz que ali de tempos em tempos vem um vento encarnado lá que desce pelas montanhas e realmente levanta grandes ondas.
E diz a palavra do Senhor que Jesus diz, diga, Jesus diz, Jesus convida os discípulos para entrarem no barco e diz, vamos atravessar para o outro lado. Quem foi que disse? Jesus convidou, amém, Janilton? E eles entram dentro do barco, a convite de Jesus, e começam a atravessar. E durante a travessia, lá no meio do lago, de madrugada, não tem luz, não tem holofote, não tem luz de LED, não tem nada, começa o barco a sacolejar e as ondas começam a vir com grande dificuldade. E no meio, Jesus está lá no fundo do barco, né, na polpa do barco, lá dormindo, nanando gostoso no travesseiro. Eu fico imaginando o desespero tomando conta, o pessoal gritando. E preste atenção, irmãos, os que estavam dentro do barco, qual era a profissão da maioria deles? Eles eram pescadores. Será que os pescadores conheciam o Mar da Galileia? Será que eles conheciam de navegação? Sabiam do vento, euroaquilão, esses ventos, né? Sabiam. Mas Jesus nanava no barco, gostosinho, nanando gostoso. Enquanto Jesus nanava gostoso no barco, eles tentavam todas as suas formas, as suas ferramentas, os seus métodos, tentaram de tudo. Joga para cá, joga para lá, quem sabe põe para cá, o Pedro que é mais gordinho põe para cá para dar um contrapeso para lá, muda para lá, muda a rota, levanta a vela, baixa a vela, joga as coisas para fora, e Jesus dormindo dentro do barco. Quando eles disseram, viram, perceberam que todas as suas ferramentas, os seus recursos, as suas possibilidades se esgotaram, aí eles se lembraram do quê? Que Jesus está nanando lá no fundinho do barco. Às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Deus precisa deixar a gente perceber que não é a força do nosso braço, não é a gente que move as coisas, nem no mundo espiritual, nem no mundo real, é Ele que faz as coisas, no tempo dEle, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus e não você. E aí Ele deixa você fazer tudo que você quer, pode deixar, se você quer tentar, vai para lá, joga para cá, vem para cá, gasta os recursos, faz tudo, procura de novo, faz o que você quiser. Você está no comando, não está, da sua vida? Você pode decidir, você está no comando, faça o que você quiser. Até que chega um momento que eles se lembram que Jesus está dormindo lá na proa do barco. E é interessante, irmãos, que me parece uma fala muito dura. Essa pergunta não é uma pergunta tipo Edna. Essa é uma pergunta dura. Te amo, viu, Edna? Estou brincando. Essa é uma pergunta dura. Jesus faz uma pergunta dura e pergunta para você também, por que é que você está com tanto medo? Por que é que você está com tanto medo? Por que é que você está com tanto medo? E ele pergunta depois, faz uma pergunta mais profunda ainda, por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não têm fé? Jesus me parece um tanto decepcionado, né? Porque depois de Jesus ter, já no meio do seu ministério aqui, já ter curado, já ter feito grandes milagres, já ter ensinado, já ter se mostrado como Deus, nas suas palavras, nos seus atos, nos seus grandes milagres e acontecimentos, todos eles estavam lá o tempo todo enxergando. Todos eles estavam vivenciando, vendo, experimentando, tocando, contemplando de testemunhas que Jesus é Deus. Mas na hora que aperta, na hora que vem o vendaval, na hora que o vento bate, todo mundo se esquece de Jesus, todo mundo tenta os seus recursos e todo mundo começa a duvidar. Jesus está perguntando para você, por que é que você duvida tanto? Por que é que você tem tanto medo? Não era para você já ter fé? Sabe, irmãos, quando eu ouço um testemunho desse da Neuza, irmão, sabe o que isso fala para mim? Fala para mim, Flávio, não só ela, mas ela cuida de você também. E ela cuida de você também, igreja. Você pode dar pelo menos um glória a Deus nessa noite? Porque o Deus da Neuza é o Deus que está no teu barco também. O Jesus que está no barco da família Zubirreta é o Deus que está no barco da família... Qual que é a tua família aí? Está no barco. E a pergunta de Jesus é, será que depois de
tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas que você já viveu, já viu, Jesus atuando, Jesus fazendo, milagres extraordinários na sua vida, na vida dos outros, por que é que você ainda continua com tanto medo? Em quem você está colocando a sua confiança? Não era para você já ter um pouco de fé, se levantar e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Por que é que você continua desse jeito aí? Desesperado, Senhor, as ondas estão enchendo o barco, vai afundar o barco, já tentei de tudo, Jesus. E sabe, irmãos, essa segunda palavra, ainda não tem fé. Sabe por que Jesus pergunta para eles, ainda não tem fé? Porque eles vão para Jesus, eles não falam, mestre, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo um teste com a gente, Senhor. Não, eles vão para Jesus e eles falam o que para Jesus? Eles fazem uma pergunta poderosa. O que eles fazem para Jesus? O que eles perguntam? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não te dá que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, o Senhor não está nem aí com a nossa situação? O Senhor fica aí dormindo e aqui o pau comendo e o Senhor dormindo aí, todo gostoso. O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, o Senhor não está vendo o desespero, o Senhor não está vendo o freezer sem nada, o Senhor não está vendo a pandemia, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Isso mostra o coração deles e mostra o nosso coração também. Porque nós também somos assim, né? Porque nós também somos assim. Essa semana, enquanto a gente estava conversando sobre essa palavra, estava compartilhando com a Luciane numa situação que nós estamos vivendo, que nos angustia, e aí eu comecei a falar, Luciane, olha, Deus tem me falado uma palavra assim, e ela ficou olhando para mim com aqueles olhos verdes, cor de mel, lindos. Eu falei, o que você está me olhando? O que você está me olhando? Ela ficou assim e falou, porque é tão difícil confiar em Deus. E eu fiquei com essa palavra a semana inteira e falei, Senhor, por que eu também tenho tanta dificuldade em confiar em Ti? Porque eu conheço o Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Eu já vi o Senhor levantar, ressuscitar mortos. Alguém já viu aqui Jesus ressuscitando mortos nesta igreja? Eu já vi o Senhor fazendo coisas extraordinárias, eu sei, eu conheço o Teu caráter, eu sei exatamente com quem eu estou lidando, por que é que eu ainda tenho medo, por que é que você ainda tem medo? Vocês já deviam saber quem é Deus. Talvez alguns aqui estejam chegando agora na fé, talvez aqui alguns de vocês falam, é mesmo? Jesus faz milagres? É mesmo? Existe isso? Para vocês, você ainda vai ver, você ainda vai experimentar de Deus. Mas você que está aqui sentado nesse lugar, há quantos anos, há quanto tempo, você já viu coisas extraordinárias? Na sua vida já aconteceu alguma coisa extraordinária? Vou perguntar de novo, já aconteceu alguma coisa extraordinária na tua vida? Então por que tanto medo? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha para trás, olha para a tua vida, pega no arquivo, tira lá do arquivo da memória, lembre-se o que Deus já fez, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus na sua vida. Mas Jesus fica decepcionado com a gente. Porque vocês, não era para vocês já terem um pouco de fé, vocês viram, vocês perceberam. Versículo 35, Natan, coloca aí para mim. Versículo 35. O problema deles, irmãos, que eles não só duvidaram de Jesus, mas eles duvidaram do poder de Jesus. Porque é claro, irmãos, que ninguém tem autoridade para poder se levantar e falar para o vento, para, aquieta-te. Aliás, na Bíblia Sagrada, irmãos, ninguém fez isso, porque quem tem poder e autoridade sobre os elementos da natureza é só Deus, amém, queridos? Então, quando Jesus se levanta e fala, aquieta-te, para, Ele está mostrando que não só Ele é homem, humano, cansado, dormindo, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque no Velho Testamento, todas as intervenções na criação, na natureza, tudo aquilo que aconteceu sempre foi algo da parte de Deus, um milagre da parte de Deus, mostrando o poder de Deus. Então, eles entraram no barco com o homem Jesus, mas saíram do barco com o Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus de Nazaré. Naquele dia, no versículo 35, Jesus falou, vamos para outro lado.
Irmão, se Deus fala alguma coisa, se Jesus fala alguma coisa, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se não foi ele que prometeu, ele não tem nada a ver com isso. Então, quando Jesus fala, vou atravessar, vamos para o outro lado, ele se responsabiliza, irmão. Ai, porque, nossa, eu orei tanto para Deus me dar esse emprego. Ai, orei, jejuei, fiz tudo e Deus me deu o emprego. Agora entrei no emprego, você acha que está tendo perseguição lá dentro, está tendo problema? Irmão, ou crê ou não crê. Foi Deus que te deu ou não foi Deus? Foi ou não foi? Não foi? Então, se não foi, sai daí. Ai, Senhor, eu queria tanto casamento. Senhor, olha, orei. Eu pedi, Senhor, eu queria aquela pessoa e Deus me deu aquela pessoa. Depois se casa, eu falo, Senhor, por que o Senhor me deu essa pessoa? Porque você, então, se decide aí primeiro. Então, quando os discípulos entram no barco, que Jesus convidou, que Jesus disse que vai atravessar, Jesus falou, nós vamos para o outro lado. É porque você vai para o outro lado! Fica assustado não. É porque você vai para o outro lado. E pode ser que esteja tudo complicado, que parece que vai dar água mesmo, vai afundar. Se ele prometeu, irmão, se o barco afundar, ele vai fazer você andar sobre as águas em nome de Jesus. Então a pergunta para você é o que, irmão? Por que é que você tem tanto medo? Não era para você ter mais fé? Responde aí para você mesmo, não era para você ter mais fé? No versículo 28, sabe o que eles duvidam também? Por que Jesus repreende de uma forma tão difícil? Vamos lá, Jéssica. Ele repreende porque duvidaram do amor e do caráter de Jesus. Quando você começa a fazer fusquinha, fazer pirraça para Deus, que Deus se esqueceu de mim, que Deus não gosta mais de mim, todo mundo é abençoado menos eu, e por que isso aqui? Está vendo, eu oro, Deus não me responde, por que Deus, eu vou sair dessa igreja, o problema deve ser esse, o problema deve ser o pastor, às vezes é o pastor mesmo, viu? Às vezes o problema é o pastor, o problema é não sei quem, o problema é não sei o que lá, o problema... Coloca a culpa em todo mundo, coloca a culpa em Deus... Não consegue, pode deixar, Jéssica, não consegue enxergar e olhar para dentro de você e perceber que você duvida do caráter de Jesus, porque a palavra diz que Deus é amor. E se Deus é amor, não tem nada que Ele não faça que não esteja baseado no amor. Por mais que você não consiga entender, olha aqui para mim, você não entende, eu também. Tudo bem, eu não preciso entender, eu só preciso crer na bondade, no caráter, no amor de Jesus sobre a minha vida. Por que é que Deus permite? Não sei. Por que é que Deus não cura? Não sei. Por que é que Deus permitiu aquilo? Não sei. Mas eu só sei que Ele é bom, que Ele me ama e não tem lugar melhor. Não há para quem eu ir, senão para Ele, sempre voltar para Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Para onde nos iremos? Para onde você vai então, se só Ele tem palavra de vida eterna? Para onde você vai? Vai correr para quem? Vai mudar de igreja? Vai mudar de lugar? Vai mudar de cidade? Mudar de marido? Mudar de esposa? Faz isso não, irmão. Muda dentro de você. Olha para Jesus, confia no amor dEle. Não deixa Jesus olhar para você e falar, você grita para Ele, Senhor, não está se importando, será que Jesus não está vendo? Ele está enxergando totalmente aquilo que você quer e Deus está enxergando aquilo que você nem vê, nem imagina. Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. Talvez você morra sem entender isso, mas você não precisa entender, viu, Jéssica? Você só precisa confiar que Deus é bom e amoroso, aleluia. E no versículo 41, não só eles duvidaram do poder, duvidaram do amor, mas eles duvidaram da pessoa de Jesus. Porque depois que Jesus faz aquele movimento, acalma o mar, aquieta, eu queria estar lá para ver. Já pensou, dona Cleusa? Já pensou aquele mar? Ele fala, acho que Jesus podia falar assim, calado. Né? Acho que Jesus faz assim, Jesus é Deus, irmãos. Jesus é o Todo-Poderoso. A gente não veio buscar aqui uma imagem de gesso aqui, que você fica assim curvando. Se você veio buscar aquele que é Criador dos céus e da terra e criou você. É o Todo-Poderoso. Então, quando eles duvidaram no versículo 21, duvidaram da pessoa de Jesus. De quem é Jesus. Porque depois de tudo isso, eles perguntaram, gente, quem é esse que está aqui no barco? Eles já não deviam saber?
Eles já não deviam saber quem ele era? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quero perguntar para você, e você que está aqui há anos, já tem uma vivência com Jesus? Será que você sabe quem realmente Ele é? Será que você sabe que realmente Ele tem poder para encher o freezer vazio quando Ele quiser? Será que você sabe que Ele tem o poder de um estalo de dedo resolver tua situação, resolver sarar suas feridas, mudar o seu passado, o seu presente, o seu futuro? É só um estalar de dedo, é um toque na sua roupa, é uma palavra de unção. É Ele querendo, irmãos, o milagre acontece, a bênção vem, a vida é transformada. Basta uma palavra, basta um toque. Por que é que vocês têm tanto medo e por que é que vocês ainda não têm fé? Será que é porque vocês ainda olham para Jesus e veem uma religião? Olham para Jesus e veem um Deus, um carrasco, que está querendo o seu mal, que espera você pagar um carnê para te abençoar? Será que é isso que nós estamos vendo, olhando quando nós vemos Jesus? Ou será que nós olhamos para o ser mais amoroso, bondoso, que já existiu na face da terra e que veio aqui para dizer para você, você tem valor, eu te amo, você é meu? Por que não tem fé? Por que nós não temos fé? Porque nós duvidamos do poder, do amor e da pessoa de Jesus Cristo. Sabe, irmãos? O interessante é que depois disso, eles estavam com muito medo. E depois que Jesus acalmou o mar, a palavra diz que eles ficaram apavorados. Não era para eles terem ficado calmos, não, eles ficaram apavorados, porque agora eles perceberam que a divindade, o Rei do Universo está no barco com eles. Eu não sei quanto a você, irmão, mas o dia que você perceber que o dono do universo está morando dentro do seu barquinho aí, está dentro da sua vida, na pessoa do Espírito Santo, você vai cair de joelho dizendo, Senhor, está tudo certo. Vou dizer de novo, o dia que você perceber, o dia que você for revelado, que o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, habita dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o amado de Jesus, você é o querido, você é a menina dos olhos dele. No dia que você perceber o quanto ele te ama, você vai ficar apavorado e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E você vai cair de joelho dizendo, Senhor, está tudo certo. Porque se o barco afundar, se eu não andar sobre as águas, se eu morrer nesse mar, eu quero morrer na tua presença com o Senhor dentro do meu barco. Você está entendendo, irmão? O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você ande em tempestade, ainda que no meio da travessia venham as ondas, ainda que você não entenda porquê e você comece a conjecturar, você não precisa, irmãos, entrar em parafuso, começar a questionar com Deus, questionar a fidelidade e o amor de Deus, simplesmente diga como o salmista, porque tu estás comigo, não temerei nenhum mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você crê que Jesus está com você? Vou perguntar de novo, agora você me responde direito, tá? Do coração. Você crê que Jesus está com você? Então por que tanto medo? Hein, Júlio? Vou perguntar de novo, você crê que Jesus está com você? Não era para você ter um pouco mais de fé? Você crê que Jesus está com você? Está cada vez menos. Você crê que Jesus está com você? Ele tem poder para resolver a tua situação? Tem ou não tem? Por que tanto medo? Você crê que Jesus ama você? Você crê mesmo que Jesus ama você? Então por que tanto medo? Não era para a gente ter mais fé? Sabe como é que a gente tem mais fé, irmão? Como é que nós entramos nesse espaço? Como é que nós deixamos de ficar vendo o vendaval lá fora? Porque como eu falei na semana passada, viver é osso, gente. Não é fácil não. Não sei quanto a você, mas é difícil, né? Agora eu estava vendo lá na notícia essa semana, estava falando lá, gente, porque no ritmo de desmatamento da Amazônia, daqui a 100 anos, nenhum ser humano vai sobreviver. Mas Jesus, eu não sei nem se eu vou sobreviver mais 6 meses, imagina daqui a 100 anos.
Más notícias, vendaval, notícias ruins, desemprego, fome, dificuldade, desamor, a quadrilha do Pix. Gente, eu vou para o trabalho, eu fico, Jesus, tem misericórdia das minhas meninas aqui, Jesus, que saem de carro. Isabela, Luciane, vocês também, os irmãos da igreja. Aí a gente fica vendo Datena. Gente, Datena é vendaval, né? Meu Deus, me ajuda aí, gente. Difícil, né? Como está difícil viver, quantas angústias, e a gente vê aquele vendaval vindo. Como é que então eu consigo sair do vendaval, tirar os olhos do vendaval e focar e enxergar que ele está dentro do barco? Eu preciso ter uma vida de busca, irmão, não tem jeito. Você pode colocar remendo, você pode colocar band-aid na ferida, mas só tem uma maneira de você entrar nesse entendimento de que Jesus está no barco, que Ele te ama e que Ele tem poder. É quando você se aquietar, abrir espaço para o sagrado, entrar no teu quarto, onde quer que seja, no teu carro, ou no teu ônibus, ou o que quer que seja, de madrugada, e abrir espaço para Ele falar com você, irmão, em solitude, em silêncio. Porque senão você vai viver a vida inteira duvidando do caráter de Deus, duvidando do poder de Deus, duvidando que Jesus te ama. Porque esse lugar você não encontra, irmão, de qualquer jeito, não está do lado de fora, não está no culto da igreja, não está no templo da igreja, não está nas coisas que você compra, não está no dinheiro, não está no seu celular, não está nas pessoas, não está nas palavras, por mais bonitas que sejam. Este lugar, irmão, está dentro de você, e é lá dentro que você acessa essas verdades. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, enquanto você não decidir, é uma decisão, entrar na presença de Deus, dizer para Ele, Senhor, não me deixa perecer, estou morrendo, me ajuda aqui. Enquanto você não entrar lá, você vai viver de vendaval em vendaval, de frustração em frustração, de sequidão em sequidão, de barco em barco procurando a pessoa de Jesus que está com você e sempre esteve, porque Ele está aqui dentro de você. Amém, queridos? Então, o convite nesta noite, irmão, é para você entrar dentro do teu coração e encontrar o Deus que te diz, está tudo certo, eu já acalmei o vento, a tempestade, e você está seguro nos meus braços. O convite é você sair do vendaval, tirar os olhos da situação de fora e começar a olhar para dentro de você. Vou dizer uma coisa, igreja, talvez quando você entrar nesse lugar, você vai sentir tanta paz, tanta alegria, essa paz que excede o entendimento que Jesus fala, está aí dentro de você, está disponível aí para você. Amém, igreja? Está aí dentro de você, é só acessar. E talvez, vou dizer, quando você acessar essa paz, talvez do lado de fora a tempestade continue. E talvez o barco afunde. Talvez todo mundo no barco morra afogado. Talvez não, talvez Jesus salve todo mundo, talvez Jesus salve só você. Talvez você beba uns goles d'água lá e se salve. Ou talvez não aconteça nada. Não vai interessar, irmão, porque o que você mais precisa é acessar essa paz que excede todo o entendimento. A pessoa de Jesus Cristo. A periferia da vida, irmão, está cheia de coisas importantes, chamando a sua atenção, gritando por sua atenção, mas só uma coisa nós precisamos, é fazer como Maria fez, ficar aos pés de Jesus, e aí aos pés de Jesus, ela ouvir a boa palavra, e essa não será tirada. Amém? Jesus está no barco, por que tem tão pouca fé? Por que você duvida tanto? Por que a tua vida está tão atribulada? Por que uma palavra, uma notícia já tira você do centro? Às vezes eu fico vendo no grupo de intercessão, vamos orar por tal irmão? Vamos orar. Mas o pedido de oração já é quase que um convite para o velório. Não um pedido de oração, já é quase assim, está terminal, vai morrer, já acabou, já não vai dar certo, já vai morrer e tal. Falou, amém, amém. Nós cremos que Deus é poderoso, cremos que Ele nos ama, cremos que há poder na oração dos justos, cremos que nós podemos orar e Deus pode atender. Então nós vamos nessa fé, irmãos. Vamos nessa fé. E nessa noite, irmãos,
Eu não sei o que Deus vai fazer. Se Ele vai acalmar a tempestade, se Ele vai tirar você do barco, vai fazer você andar sobre as águas. Eu sei de uma coisa: a presença dEle está aí dentro, dizendo para você: eu estou contigo, por onde quer que você esteja. Amém? Se você, como eu, está precisando de mais fé, fica de pé, nós vamos orar, em nome de Jesus. E nós vamos nos preparando para a Santa Ceia. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé. Pedimos ao Senhor que nos leve para dentro do nosso coração, onde habita o Teu Espírito Santo, que nos diz: está tudo certo, eu te amo, eu sou contigo. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos faz nos lembrar daquilo que aconteceu, Senhor, de tantos livramentos, de tanta provisão, de tanta bondade. Quantas coisas já aconteceram nas nossas vidas, Senhor, nós nos lembramos com alegria e dizemos: o Senhor pode. E nesta noite, Pai, eu peço ao Senhor, aumenta a fé de cada um que está aqui. Aqueles que já desistiram, aqueles que já pararam de crer, aqueles que já estão como Lázaro, Senhor, sepultados, secos. Nesta noite, levanta e anda em nome de Jesus. Nesta noite, recebe do Senhor, da parte do Senhor, este toque, este avivamento, este renovo na tua vida. Porque o Senhor está aqui no barco, esperando você dizer a Ele: Senhor, ajuda-me, Senhor. Nesta noite, Pai, tudo que nós temos, somos, nossos medos, nós entregamos ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus amoroso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Pode sentar.